Bom dia, bom dia. Bom Hoje, dia. mais um dia, estamos aqui, dia 5/7, sábado, para dar continuidade ao nosso tema. Na verdade, vamos finalizar o nosso tema hoje, equilibrando a vida familiar e profissional com fé. Hoje, quem vai trazer o nosso subtema, que está incrível, é a nossa preciosa Jolene, e o nosso subtema fala o quê? Ensinando seus filhos a equilibrar trabalho e vida familiar. Olha só que importante, né? E eu me enquadro muito nessa fase aqui. E é com você, Jolene, transborde aí nas nossas vidas com toda a sua experiência. Bom dia, mulheres abençoadas. Glória a Deus, né? E o nosso versículo de base é Provérbios 22:6. Instrui a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Que promessa e que responsabilidade para nós, pais, de ensinarmos o nosso filho no caminho, junto com ele, o caminho em que deve andar pelo nosso exemplo, e até quando crescer não se desviará dele. Nesse versículo, a gente vê a importância de equilibrar a nossa vida profissional com a fé, ensinar o nosso filho no caminho, não é ensinar o caminho e dizer, vai. É a gente estar junto, é o nosso exemplo, é o dia a dia. Como pais, nós temos o papel de ensinar aos nossos filhos o valor de equilibrar, do equilíbrio entre a vida familiar e a vida profissional. A maneira como gerenciamos o nosso tempo, as nossas prioridades, serve como exemplo para as gerações futuras, ensinar os nossos filhos a valorizar o tempo com a família. Como é importante o tempo com a família. E quanto a importância não de ser, de somente ter muito tempo, mas ter aquele tempo de qualidade, ter aquele tempo que realmente você está presente ali naquele momento. E isso é um grande desafio. Hoje eu já não tenho mais filhos. Hoje eu sou vovó, né? É, não tenho a responsabilidade da criação, mas não me tira também a responsabilidade de ser esse exemplo para os netos, né? E, e aquele tempo que a gente valoriza, hoje ele é muito ameaçado pelo celular, né? E vemos às vezes os pais almoçarem com o celular no ouvido e naquele momento, que é um momento tão importante para a família, às vezes os pais estão presentes, mas estão distantes, não estão presentes, né? Não estão vivendo aquele momento realmente. E esses momentos em família, eles são muito importantes. Então, alguns hábitos são muito importantes, como, por exemplo, em, em algumas casas, não é permitido almoçar com o celular ao seu lado, sabe? Ou ficar almoçando e ao mesmo tempo celular. Algumas famílias que eu conheço já criaram o hábito de, na hora do almoço, a família está na mesa, não tem celular. E na minha casa era assim. E eu achava muito bom, porque
parecia radical, mas foi uma forma criada da gente estar tão pouco tempo que a família está junto. Esse é um momento assim crucial, sagrado, que a família deve estar junto. Então, o estar junto, realmente estando junto, não estar junto cada um no seu celular, né? É muito comum a gente ver amigos em alguns lugares, cada um olhando o seu celular. Não é estar juntos. É. E nós somos esse exemplo de vida para os nossos filhos, de sabermos colocar essa importância de nós vivermos uma vida equilibrada, colocar o equilíbrio com a fé. Ensina o teu filho no caminho. Então, vejo muito assim importante nós repensarmos como está sendo o nosso dia a dia junto com os nossos. Nós realmente estamos sendo esse exemplo, né, de estarmos ensinando o caminho no caminho. Deus deseja que os nossos filhos cresçam com a compreensão de que, ao trabalharmos, fazemos isso para glorificá-lo, mas que o amor e o tempo com a família são igualmente importantes. Ensinar essas lições desde cedo prepara nossos filhos para um futuro saudável e equilibrado, né? Ontem eu larguei tudo e eu fui ver o sol nascer. Eu com a minha netinha. Propositadamente, eu queria causar criar uma memória afetiva, né? Deus, eu pergunto para ela, quem fez o carro? As pessoas. Quem fez as flores? Foi Deus. Quem fez o banco? Foi as pessoas. E quem fez os peixes? Foi Deus. Quem fez o sol? Foi Deus, né? Então, uma forma de ensinar o poder de Deus através da natureza, porque basta a gente olhar e a gente... Então, eu larguei tudo ontem e nós fomos caçar o sol nascente. Foi assim, muito gostoso. e, e foi muito gratificante, né? Eu acredito que essa memória, algumas coisas, eu me preocupo mesmo para não ser mais a, a, a responsabilidade de mãe, mas de avó, né? De criar essa memória afetiva e mostrar a criação de Deus, né? Ensinar minha netinha a amar a Deus, o Criador da natureza. E quando eu era criança, quando eu era moleca, eu não conhecia o caminho, eu não estava no caminho. Então, eu já amava a natureza, mas eu não reverenciava o Criador da natureza. E esse ensino na infância, como é importante, né? Como pais, sermos os primeiros e os mais influentes professores dos nossos filhos. A forma como gerenciamos o nosso tempo e prioridades deixa uma marca profunda no coração e na mente deles. Ensinar o equilíbrio entre trabalho e família não é apenas uma lição prática, mas uma herança espiritual que transmitimos. Como é importante, né, nós criarmos os nossos filhos já mostrando o caminho, ensinando a palavra, lendo provérbios junto com eles, né? Meu filho hoje está afastado da igreja. Ele teve alguns problemas com a igreja e ele ainda não chegou o momento dele realmente, né?
mas dentro dele tem o temor de Deus. Glória a Jesus. Eu tive a sorte de, quando eu converti, ele tinha 9 anos. E eu realmente me firmei na igreja, na conversão, porque eu caí na besteira de mandar ele, na grande besteira que eu falo, na grande bênção de mandar ele num acampamento de criança da igreja. Ele era filho único, então eu achei muito legal ele no acampamento. E ele voltou de lá tocado, né? Ele voltou de lá dando importância. E quando eu vi um dia, ele disse: mãe, a senhora, nunca mais a senhora me levou na igreja. Todo domingo a senhora só quer saber de praia, de garapé, de passeio. E Deus não está em primeiro lugar na sua vida. Então aquele menino de 9 anos me confrontou, né? E eu fiquei assim olhando para ele e tomei a decisão ali de levá-lo para a igreja, então, todos os dias, todos os domingos. E foi assim que eu também caí na rede do Senhor, graças a Deus. Foi assim que realmente tomei uma decisão por uma conversão verdadeira. Já fazem 30 anos, graças a Deus. Então, hoje ele está com 39 anos, eu acho. E esse domingo ele atravessou, né, o Rio Tapajós nadando. O contato com a natureza é muito forte. E a gente estava conversando, de repente, ele vai no meio do rio e não enxerga ninguém. Aí um galho encostou nele. Então, por mais que ele esteja longe da igreja, a primeira coisa que ele lembrou foi Deus, porque ele pensava, pode ser um jacaré, pode ser uma cobra, pode ser um jacaré, né? Foi só um galho de árvore. Então, a primeira coisa que se pensa é em Deus, né? Na hora da dificuldade, na hora de qualquer situação. E mesmo que cresça, não tem jeito, já está plantado ali no seu interior, né? Então, eu vivo na paz e na certeza, que a palavra também é uma promessa que diz que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, glórias a Deus. E quando nós incluímos Deus no processo de demonstrarmos que toda a vida deve estar alicerçada na fé e que cada esforço seja no lar ou no trabalho uma forma de glorificá-lo. O equilíbrio vivido pelos pais se torna um modelo que os filhos carregarão toda a vida. E até hoje, e cada dia, eu me sinto ainda mais na responsabilidade e também no prazer de ser exemplo de vida cristã para ele, né? Para ele com os meus netos. E já falei aqui que antes ele não deixava meus netos ir para a igreja. Então, hoje, o meu maior prazer, e graças a Deus dos meus netos também. Todo domingo a gente ir para a igreja. Então, ele já ama a escolinha. E eu estou fazendo a minha parte como avó, né? Como mulher, como cristã, de ensinar a importância. Eu, 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 eu recomecei a célula na minha casa motivada pela importância de trazer a presença de Deus para os meus netos. Essa foi a minha principal motivação. Claro que, como cristã, né, o desejo de falar de Deus é um prazer abrir minha casa. Toda quarta-feira eu não marco nenhum compromisso, porque eu estou tendo a oportunidade
de abrir a minha casa, a minha vida, os meus bens, o meu tempo, para me doar numa célula, né? E para os meus netos também terem essa oportunidade de estar nessa convivência, de estar nesse ambiente cristão de louvor, de adoração, de orar, de compartilhar. Como vó, eu me sinto muito abençoada por poder estar também ensinando o caminho, né? Nós temos aqui algumas aplicações para a nossa vida cristã, demonstrar o equilíbrio na rotina diária influencia positivamente os nossos filhos, ensinar o valor do trabalho honesto e da dedicação familiar, criar momentos especiais que reforcem um vínculo familiar e o amor de Deus, orar junto com os filhos, que Deus guie o caminho dele. É, eu me sinto hoje como vovó, de que os meus netos lembrem de mim como uma pessoa que glorificava o Senhor e que ensinava para eles a importância dos caminhos do Senhor. Essa brincadeira que eu fazia com a minha netinha, e que hoje ela já está bem, assim, o que é feito pelo homem, o que é feito que Deus criou, sabe? É muito gostoso brincar com eles disso. Né? É uma linguagem de forma infantil que a gente criou, e hoje já está com o meu netinho, que tem 3 aninhos. Então, a gente tira alguns momentos para orar. Quando a gente sai, a gente fica quieto primeiro para orar, para pedir a proteção de Deus. Então, essa tem sido assim, um grande momento de poder estar no caminho com essa experiência de ser vovó, de ser mãe 2 vezes. Né? E eu queria ainda fazer, antes de abrir, queria fazer essa oração. Quão importante, Senhor, ajuda-nos a ser um exemplo de equilíbrio para os nossos filhos. Que a nossa vida reflita a importância do trabalho, do amor, a família. Dá-nos sabedoria, Senhor, para ensiná-los a viver com fé, com responsabilidade, e que eles possam seguir os teus caminhos em tudo que fizerem, em nome de Jesus. Amém. Lembro que o meu filho, o carro dele fica dentro da minha casa, né? Então todo dia ele tem que vir então a benção. E ele ia sair para uma competição, e eu abracei ele, Deus te abençoar. Né? Ele disse, quer dizer que alguém que treinou mais do que eu, mas se eu orar, a pessoa é, treinou mais do que eu, não merece ganhar? Questionando, né? E eu falei do poder e da vontade de Deus naquele momento. E ele saiu e foi embora, né? E o pneu da bicicleta furou. E eu fiz essa risadinha aí. E quando foi no outro dia que ele foi sair, eu vim abraçá-lo para orar, ele se rendeu, né? Então, Deus é bom, Deus é grande. Não brinque com Deus, não brinque com o poder de Deus. Uma simples oração protege a nossa vida, protege a nossa família, nos livra. Mesmo que a gente passe por situações, Deus é o Todo-Poderoso para nos livrar. E eu me sinto também como vovó, nessa situação que meu filho está afastado. Ele tem o temor, ele, mas eu confesso que ele não vive na dependência de Deus, né? Então, o meu papel em proteção da família dobra.
E essa era a minha contribuição, como uma mulher que teme o Senhor, é também o meu papel, proteger, contribuir e ensinar e ser exemplo no caminho. Alguém gostaria de complementar?